E a Bíblia é um memorial, sim, é uma recordação da história, do que Deus fez no passado. Quando você lê Gênesis, quando você lê Êxodo, quando você lê Números, quando você lê os Salmos de Davi e assim por diante, você vai ter nas suas mãos um memorial, uma recordação da história do povo de Israel e aquilo que Deus disse e fez por meio dos seus servos, os profetas. Sim, aí eu ia perguntar ao seu Josué Pires, qual é o lugar da Bíblia? Uma vez que Deus não estava pela Bíblia, qual é o lugar da Bíblia no cristianismo? Irmão Eli, se o irmão tiver alguma pergunta, porque eu tenho mais algumas coisas para dizer aqui. Ok, irmão. Então, só para que as pessoas entendam um pouco mais, o nosso convidado de hoje, ao mandar o relatório de quem ele era, para que as pessoas saibam, ele nos colocou que ele é professor de igreja, de seminário, ele é teólogo, é formado em línguas, e diante disto, nós podemos ver aqui que um grande homem esteve aqui, um homem formado em línguas, formado em teologia, professor de seminário e tudo isso. Mas por uma única pergunta, ele abandonou esse debate, por uma pergunta sobre evangélico, né? Então a pergunta é, senhores que estão nos assistindo, vocês que são pastores, vocês que são teólogos, professor como este senhor José Pires, você pode vir aqui fazer um debate conosco. O seu Josué Pires era o desafiante. Ele desafiou para vir até um debate. Mas na primeira pergunta, ele fugiu. Agora, apóstolo Eltamar, eu vou fazer duas perguntas ao senhor, eu penso que em uma só. O que você pode nos dizer dessas pessoas que se dizem que são formados em teologia, que são professor disso e daquilo? Eu quero que o senhor diga para nós o que é teologia, já que essas pessoas vêm a nós e dizem que são formados em teologia, seminário, ensina isso e aquilo. Mostre para nós o que é teologia e para que serve essa teologia. O senhor está com a palavra. Sim, teologia é estudo sobre Deus. Deus, logia, estudo. Os homens vão estudar Deus e a sua palavra, como se Deus pudesse ser estudado, como que a palavra de Deus pudesse ser estudada. Será que eles olham a Bíblia e não vê que Amós 3,7 diz claramente que quando Deus quer revelar os seus segredos, ele não vai nas escolas pastorais, ele não vai nos cursos de teologia, ele não vai nos seminários, ele não vai procurar o Gamaliel, o Anás e o Caifás, mas Deus vai procurar o seu profeta. E a Bíblia diz que, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes em Jerusalém, a palavra de Deus foi a João Batista no deserto. Sendo o grande Gamaliel, o grande doutor, a palavra de Deus foi a Paulo a caminho de Damasco. Sim, e aí ele teve que passar 13 anos no deserto da Arábia para desaprender toda a teologia, segundo Gamaliel, para pregar a revelação de Jesus Cristo. Enquanto que a palavra de Deus é a revelação profética, o conjunto de verdades de Deus dado a um profeta, porque Deus é o seu próprio intérprete. Quando Deus diz algo, como é que Deus diz? Por meio do seu profeta. E quando algo fica em segredo, quando algo está misterioso, há um enigma, há um mistério na Bíblia, uma profecia, Deus não vai levantar teólogos para fazer isso. Não, não, senhor. Porque o que esses teólogos aprendem nas escolas pastorais? Interpretações de outros teólogos. E aí é teólogo ensinando teólogo, mas, de acordo com a Bíblia, é o profeta quem deve ensinar. Os sacerdotes devem pegar a sua formação, se existe uma formação, por assim dizer, é com o profeta. Foi lá que os discípulos de Samuel pegaram a sua formação, com o profeta Samuel. Foi lá que os discípulos de Elias, de Josué, de Moisés, os discípulos de Eliseu pegaram a sua formação. Formação entre aspas. O conhecimento para pregar foi nos profetas. Era lá que Pedro, Tiago, João iam para pregar a sua formação, o seu conhecimento, junto com Jesus. Jesus era um profeta. Era junto a Paulo que o Timóteo, o Tito, o Silvano, o Agabus, o Silas, o Barnabé
iam pegar a sua formação, o seu conhecimento para pregar. Um profeta chamado Paulo. Era lá, junto com Martinho Lutero, que Felipe Melanchthon deveria ir para pegar as informações para pregar no seu tempo. Era junto de William Branham que Orno Neville, Junior Jackson e todos os outros do tempo de William Branham deveriam ir para aprender, para pregar a sua formação, para pregar no seu tempo. Hoje, se existe uma escola para formar os ministros de Deus, essa escola chama-se Cacô Felipe. É Cacô Felipe quem vai dar a formação, é Cacô Felipe quem vai dar as informações, é o Cacô Felipe quem vai explicar os mistérios da Bíblia e aquilo que não está na Bíblia. Se você quiser saber alguma coisa sobre os astros zodíacos, não você deve perguntar ao profeta Cacô Felipe. Você quer saber se tal e tal profecia aplica-se ao nosso tempo? É lá na escola do profeta Cacô Felipe, escola que eu digo, entre aspas, o profeta vivo, como Jesus de Nazaré, que vai dizer o que você tem que fazer, o que você tem que dizer. Olha, irmão Eli, por que esses teólogos estão todos divididos em suas teologias? Não existe só uma teologia. Existem milhares e milhares de teologia. Quero dizer aqui uma outra coisa, já que nós tocamos nesse assunto. É lá no tempo, em 2 Crônicas, no capítulo 13, versículo 9, penso que o rei Abiar, ele disse, aqui o Jeremias dizendo, né? Vocês não expulsaram os profetas de Jeová, os filhos de Arão, e os levitas, e vocês se fizeram sacerdotes como os povos de outras nações? E qualquer um que vem com um bezerro e 7 carneiros para ser consagrado, torna-se sacerdote daquilo que não é Deus. Lá, quando Jeremias chegou, havia muitos homens que nem eram da tribo de Levi que estavam no sacerdócio. E como que eles faziam para estar no sacerdócio? Eles pagavam, tinham condições, traziam alguns bezerros, alguns carneiros lá, faziam uma oferta, e agora eles eram sacerdotes daquilo que não era Deus. Já no tempo de Paulo, um homem que era da tribo de Benjamim, estava no sacerdócio. Isso estava tudo na contramão do que Deus havia estabelecido. Agora, o normal, a vontade perfeita de Deus, é que todos os sacerdotes sejam estabelecidos pelo profeta vivo do seu tempo. Mas, irmão Eli, vamos voltar aqui no assunto da Bíblia, porque esse era a questão que ia ser debatido aqui. O profeta de Deus, Cacô Felipe, o único e verdadeiro profeta de Deus hoje sobre a terra, diz que a Bíblia é como um espelho retrovisor. O espelho retrovisor que você tem no seu carro serve para quê? Serve para você olhar para frente ou olhar para trás? E no seu carro existem vários espelhos retrovisor. Existe um do lado esquerdo, um do lado direito, existe um em cima. Existem caminhões que têm vários espelhos retrovisor. E os espelhos retrovisor, que seja 2, 3, 4 ou mais, serve para quê? Serve para você olhar para trás. Os livros da Bíblia são espelhos retrovisores. E quando você vai ler os 4 evangelhos, você está olhando para o espelho retrovisor. Quando você vai ler as 14 cartas de Paulo, é o espelho retrovisor. Quando você vai ler os livros de John Wycliffe, de John Hus, de Lutero, de Calvino, de William Branham, de Wesley, o que você está fazendo? Olhando para o espelho retrovisor, aquilo que ficou atrás. Mas como é que você dirige o seu carro com segurança? É olhando pelo para-brisa. O para-brisa só tem um, e este é o profeta vivo do seu tempo. Lá no tempo do dilúvio, havia muitos espelhos retrovisores, que eram os livros dos profetas antes de Noé. Mas o para-brisa era Noé. Para você ser salvo, você tinha que olhar para Noé, ouvir as palavras de Noé. Sim, obedecer o que Noé dizia, porque as palavras de Noé eram as palavras de Deus. Seguir Noé, acreditar em Noé, era receber e acreditar em Deus. Lá nos dias de Moisés, poderia haver muitos espelhos retrovisor, mas o para-brisa era Moisés. No tempo de Jesus, havia muitos espelhos retrovisores, 39 deles lá, mas o para-brisa era Jesus. O profeta mensageiro é o para-brisa. Sim, o profeta vivo, não é profeta morto, Branhamita. Não é o William Branham que está no túmulo desde 24 de dezembro, melhor, desde 11 de abril de 66. Ele morreu em 24 de dezembro de 65, foi sepultado em 11 de abril de 66. Não é o William Branham, porque um profeta morto, por maior que ele tenha sido, ele não pode ser o para-brisa dos filhos de Deus. Agora, o Moisés era o grande profeta. Era o grande profeta que tirou o povo de Israel do Egito. É o grande profeta que trouxe as 10 pragas, o grande profeta que abriu o Mar Vermelho, o grande profeta que fez sair a água da rocha, trouxe codornizes e assim por diante. Mas, logo que o grande profeta Moisés deixou a cena, no capítulo 32, penso que do livro de Êxodo,
Logo depois, ele já não era mais o para-brisa, tornou-se um espelho retrovisor. E os filhos de Deus deveriam olhar para o Josué. Agora, o espelho retrovisor era Josué. Os 5 livros de Moisés, o para-brisa era o Josué. Os 5 livros de Moisés eram os espelhos retrovisores que o povo de Israel ia olhar para saber o que Deus havia dito no passado. Houve um grande profeta chamado Elias. E Elias fez grandes coisas no seu tempo. Ele enfrentou Acabe, ele enfrentou Jezabel, ele desafiou os 850 profetas lá, 450 de Baal, mas os 400 de Azera, né? E ele desafiou, os venceu, os decapitou ao fio da espada. Ele fez chover e tudo essas coisas. Mas logo que Elias deixou a cena, os filhos de Deus de todas as cidades, que eram chamados de filhos dos profetas, vieram para se prostrar diante do quê? Dos livros da Bíblia? Os filhos de Deus do tempo de Eliseu vieram se prostrar diante dos rolos dos profetas? Vieram para se prostrar diante da mensagem do profeta Elias? Não, senhor e não, senhora. A Bíblia diz que até os que estavam em Gigal vieram para prostrar-se diante de Eliseu, para reconhecer que o Deus de Elias agora estava com Eliseu. O para-brisa para eles naquele tempo era agora Eliseu. Não importava a grandeza de Elias, os milagres de Elias, as profecias de Elias. Não tinha mais nenhum valor lá, não podia mais salvá-los. Mas o que podia libertá-los de um demônio era a mensagem de Eliseu. O que poderia agora perdoar os seus pecados era a mensagem de Eliseu. Era o que Eliseu dizia para o seu tempo. Penso que as pessoas estão entendendo. O para-brisa é o profeta vivo. O William Branham, um espelho retrovisor. A mensagem, William Branham. E todos os livros da Bíblia e todos os livros dos profetas que não estão contidos na Bíblia também são espelhos retrovisores. A Bíblia é como a prova. O profeta Calvin Phillips diz isso. A Bíblia é como a provas passadas. Se você for fazer o Enem o ano que vem, por exemplo, você não vai poder responder as questões deste ano ou do ano passado, mas você deverá responder às provas do seu tempo. Você pode até pegar as provas passadas para saber quais questões foram perguntadas, e você pode responder essas questões. Você pode tirar ali uma boa nota naquela questão, mas esta prova que você respondeu, de perguntas de Enems passados, não te aprovará para o Enem atual que você vai fazer. Vai ser outras questões. Então, olhar para a Bíblia é você pegar uma prova respondida. Quando você lê o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Jesus de Nazaré e assim por diante, o que você tem nas suas mãos? Provas respondidas, provas passadas que outras pessoas responderam no seu lugar. E aí você sabe que o Datão, o Coré e o Abirão eram filhos do diabo, mas lá eles não sabiam. Agora você sabe que Moisés era o único profeta verdadeiro, mas lá muitos não sabiam. Era a prova deles. Você tem a prova respondida, porque outras pessoas responderam no seu lugar. Você está aqui e você sabe por esta prova respondida que Balaão era um falso profeta, mas lá o Balaque, os de Moabe, eles não sabiam. Muitos do povo de Israel não sabiam e acreditaram no que o Balaão dizia. Era a prova deles. Eles responderam. Alguns foram aprovados na sua prova, como Josué e como Caleb, mas outros foram reprovados. O Janes e Jambres foram reprovados. O faraó Ramsés foi reprovado. Nos dias de Jesus, você pega aí os 4 evangelhos para dizer que Jesus era um verdadeiro profeta, Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo, Jesus era isso, era aquilo. Está bem. O que você tem nas suas mãos? Provas já respondidas. Pessoas antes de você respondeu. Maria Madalena respondeu esta prova. Ela foi aprovada porque disse que Jesus era verdadeiro. Mas o Anás e o Caifás tinham nas mãos a mesma prova. Eles responderam errado. E eles foram reprovados. Pedro, Tiago, a Maria Madalena. Sim, o Zaqueu, né, o ladrão da cruz, foram pessoas que estavam lá quando esta prova foi posta para eles e eles responderam. Eu penso que você está entendendo. Quando você lê a Bíblia, o que você tem nas suas mãos? Provas passadas já respondidas. Hoje você vê pessoas dizendo, Lutero era um verdadeiro profeta, um verdadeiro homem de Deus, mas se você estivesse lá, você seria um daqueles que estaria do lado do Papa Leão X, dos cardeais, bispos e arcebispo, para matar Lutero. Se você estivesse lá no tempo de John Wycliffe, você teria gritado que John Wycliffe deveria ser morto na fogueira. Se você estivesse lá no tempo de John Hus, você teria dito que John Hus deveria ser queimado. Porque o seu comportamento aqui,
diante da prova do seu tempo. Quem é a prova do seu tempo? É o profeta Cacô Filipe. Você está dizendo que ele é um falso profeta. Ah, se você tivesse no tempo de Jesus, você estaria gritando na multidão dizendo: este Jesus, ele é falso. Solte-nos Barrabás, crucifique Jesus. Sim, é o que você teria respondido, você teria sido reprovado lá. Você que hoje não reconhece Deus e um profeta. A prova do seu tempo é o profeta vivo, Cacô Filipe. Daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, filhos do diabo lá estarão com os livros do profeta Cacô Filipe nas mãos e dizendo: Cacô Filipe foi um verdadeiro profeta. O apóstolo tal era um verdadeiro apóstolo. O apóstolo tal era um falso apóstolo. O Valdemir era um falso profeta. O Edir Macedo era um satanista. O Malafaia era um charlatão. Sim, o que você terá nas suas mãos? Uma prova passada já respondida. Não terá nenhum valor para a salvação. Simplesmente é um memorial. Sim, é uma recordação do que Deus fez no passado por meio do profeta William Branham. O profeta vivo é a prova do seu tempo. Você tem que responder. Sim, você tem que responder. Você não vai poder ficar em cima do muro. A Bíblia nos permite ver o que Deus fez e disse no passado. Mas o profeta vivo, Cacô Filipe, hoje mesmo, irmão Eli, temos Cacô 149. O Deus vivo, não o Deus morto das igrejas, o Deus morto dos católicos, que nem envia-lhes um profeta. Eles mesmos têm que estabelecer um profeta para eles, o Papa de Roma. O Deus católico está morto, não tem condição nenhuma de enviar um profeta para os católicos. O profeta dos mormons, o Deus dos mormons está morto. Não envia-lhes um profeta. E eles mesmos têm que estabelecer o seu próprio profeta. O Deus dos muçulmanos está morto. E eles não têm um profeta. O Deus dos testemunhas de Jeová, o Deus dos evangélicos, dos adventistas, está morto. Eles não têm um profeta. Mas, desse lado aqui, há um povo sobre a terra que tem um profeta vivo. Porque tem um Deus vivo. Então, o Deus vivo, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Paulo, o Deus de Lutero, o Deus de William Branham está aqui para falar. E hoje Deus nos falou mais uma vez, com o capítulo 149 do livro do profeta Cacô Filipe, desvendando os mistérios dos sonhos, mostrando os segredos, o que significa certos tais e tais sonhos. Sim, dando para nós aquilo que Deus guardou para o nosso tempo. O maná fresco, porque se nós somos águia, águia não come podridão, comida passada, apodrecida. O profeta vivo é a prova do seu tempo. Você tem que colocar isso em mente. A Bíblia é um monumento que mostra o passado. E a Bíblia poderia ser classificada como patrimônio da Unesco. Não é a Unesco que diz: essa cidade, São Luís do Maranhão, vai ser tombada como patrimônio da humanidade. Quem faz isso? É a Unesco. Aqui, tal cidade do Brasil antiga, que as casas são velhas, as janelas são velhas, estão caindo os pedaços. O que eles fazem? Eles tombam como patrimônio da humanidade. Sim. E é o que deveriam fazer também com a Bíblia. A Bíblia deveria ser tombada como patrimônio da Unesco, porque mostra o que Deus fez no passado. É um memorial, claro. Eu sei. Na Bíblia, a profecia, a parte profética e a parte profética para o nosso tempo são todas as profecias concernentes ao ministério do profeta Cacô Filipe, como Mateus 25:6, Apocalipse 12:14 e tantas outras profecias que trata-se do profeta Cacô Filipe. Vou voltar a palavra para o irmão, mas quero concluir aqui o que eu estava dizendo. A Bíblia é um livro que contém histórias antigas. E é isto que o seu Josué deve pregar na sua igreja, histórias antigas. E ele chama de evangelho. A Bíblia é pré-história. Sim, poderia ser classificada como patrimônio da Unesco. São descobertas, como arqueologia. Você vê um arqueólogo cavando algum lugar antigo para descobrir alguma coisa? É assim que é a Bíblia. Você vai na Bíblia para descobrir o que Deus fez no tempo do Adão, o que Deus fez no tempo de Noé, o que Deus fez no tempo de Enoque. O que é isso? A arqueologia. É história, é um monumento, é uma recordação, é um espelho retrovisor. Será que você não pode entender isso? Foi o diabo quem disse para você que a Bíblia pode te salvar. E eu não estou falando do diabo espiritual. O diabo na terra são os padres e os pastores. Você fica procurando o diabo longe. Você procura o diabo na maçonaria. Os evangélicos morrem de medo da maçonaria, irmão. Eles não gostam da maçonaria. Dizem que a pior coisa que existe é a maçonaria. Se eles passarem à frente de uma maçonaria, eles correm. O nome maçom assusta eles, apavora eles. Eles não conseguem ouvir terreiro de macumba, terreiro de umbanda, candomblé, vodú.
Isso assusta eles. Mas, no entanto, os mesmos demônios que operam na maçonaria, na Rosa Cruz, lá no Vodou, no Dipri, no Candomblé, são os mesmos demônios que operam nas suas igrejas evangélicas. E eles não sabem. Por que eles não sabem? Porque lá no terreiro de Macumba, as entidades, os demônios têm certos nomes. Na maçonaria tem certos nomes, mas nas igrejas é chamado de Espírito Santo e Jesus Cristo. Sim, e lá na igreja tem a Bíblia, e assim por diante. Você vê? Você está procurando o diabo longe, enquanto que o diabo na terra hoje é o pastor da tua igreja. O diabo hoje são esses padres, esses papas, esses presidentes de igrejas, que é o diabo hoje. E o diabo tem mentido para você, para dizer a você que você, crendo na Bíblia, você será salvo. Seguindo os mandamentos da Bíblia, você será salvo. Que a Bíblia pode perdoar os teus pecados. Que isso e aquilo está na Bíblia. A vida eterna está na Bíblia. Satanás tem mentido para a humanidade. E Deus enviou um profeta para derrubar o império do diabo sobre a terra, irmão. Você pensa que o diabo, o império do diabo na terra é drogas, bebida, prostituição, política e estas coisas? Não, senhor. O grande império, o grande reino de Satanás na terra são as religiões, são as igrejas, os grandes servos de Satanás na terra. Não é os presidentes das nações, por assim dizer, no seu cargo político, mas são os presidentes das igrejas, porque eles são os anticristo de quem a Bíblia fala. Sim, a Bíblia é pré-história, é arqueologia. A parte útil da Bíblia é as profecias. E as profecias para o nosso tempo fala sobre o profeta Cacô Filipe. E a humanidade caminha com espírito de sapo. Você vê por que as pessoas vão para a Bíblia? Olhar para trás? Olhar pelo espelho retrovisor? Tudo bem, eu estou de acordo que quando você dirige o seu automóvel, o seu carro, você precisa de vez em quando olhar pelo espelho retrovisor. Mas é rapidamente, você olha e rapidamente você coloca os seus olhos no para-brisa. O irmão Eli já viajou comigo muitas vezes pelo Brasil inteiro. E o irmão Eli olha pelo espelho retrovisor e rapidamente ele olha para frente, porque é olhar para o para-brisa que faz você avançar com segurança. Olhar pelo para-brisa, o profeta vivo do seu tempo. Fica olhando pelo retrovisor para você ver. Se você vai longe, você não vai. Fica olhando para a Bíblia para você ver. Você vai cair em alguma religião. Olha para a Bíblia para você ver. Você vai cair em alguma igreja. E a Bíblia lá será apresentado para você e você terá a Bíblia como um bezerro de ouro. E a Bíblia vai impedir você de ver o profeta. Sim, é o que a Bíblia está fazendo. Quando a Bíblia impede você de ver o profeta do seu tempo, ela torna-se um bezerro de ouro. Tudo que impede você de ver o profeta do seu tempo, torna-se um bezerro de ouro. A humanidade caminha com espírito de sapo, com espírito de cegueira. Por assim dizer, irmão, os sapos têm um espírito de cegueira. Uma exposição, uma expressão que eu estou dizendo. Porque os olhos do sapo estão colocados sobre a sua cabeça, em cima da sua cabeça. E os olhos do sapo permitem ele olhar muito à frente ou muito atrás. Mas ele não consegue ver o lugar que ele está. É por isso que você vai ver os protestantes, os evangélicos, os branamistas e as pessoas das denominações dizendo: Jesus diz, Paulo diz, Moisés diz, Noé diz, e tudo é diz. Ou então é: Jesus virá, o arrebatamento acontecerá, haverá uma tribulação, haverá um anticristo. Ou é muito atrás, ou é muito na frente. Está bem, mas onde é que está o Deus vivo? Onde é que estão as profecias para o teu tempo? Onde é que está o profeta para o teu tempo? Onde é que está o evangelho de Jesus Cristo para o seu tempo? Eles não têm, mas eles têm a Bíblia. Bíblia todo mundo tem. Os políticos, os drogados, os assassinos, os pedófilos, os homossexuais, as lésbicas, todo mundo que acredita no cristianismo tem a sua Bíblia. Muitas versões de Bíblia. Bíblia colorida, Bíblia grande, Bíblia pequena, Bíblia compacta, Bíblia da mulher. Tem até agora a Bíblia dos homossexuais. Bíblia com figuras, Bíblia com rodapé, Bíblia com explicação. Sim, tem de tudo. Bíblia da letra grande, Bíblia da letra pequena. Você pode procurar a Bíblia que você quiser. Mas a Bíblia não pode te salvar. A humanidade caminha com espírito de sapo. Além do sapo ser um cego que não consegue ver o lugar que ele está, ele pula. Ele não anda, irmão Eli. O sapo pula. E os católicos, os protestantes, os evangélicos, os pranamistas estão a pular de profeta morto para profeta morto, de túmulo de profeta para túmulo de profeta. É o que o sapo faz. O sapo anda por aí pulando. E os filhos do diabo na terra rejeitam o profeta vivo do seu tempo para ficar com os profetas mortos. Irmão Eli.